Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. E você é meu convidado a estar junto comigo para nós termos aquele encontro especial com o nosso Deus por meio do estudo da sua palavra. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então feche seus olhos e vamos juntos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez meditarmos e estudarmos a tua palavra. E mais uma vez o teu Santo Espírito, o nosso Consolador, possa ser o nosso professor. Pois como a tua palavra mesmo diz, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o autor da mesma. Então nada melhor, nada mais ideal do que ele mesmo nos ensinar. Fica conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos estudar aqui o tema de segunda-feira. E o tema é o dragão do Apocalipse. Eu separei aqui alguns pontos, como eu sempre faço, para a gente comentar em cima desses pontos. E também tem um contexto bíblico que está ali no livro de Apocalipse. O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, o livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito como o grande dragão que se opõe a Deus e seduz todo mundo. De fato, quando a gente medita no livro de Apocalipse, a gente consegue ver de forma mais frequente, né, esses símbolos, essas identidades que são apresentadas ali. E a gente vê de forma mais, mais frequente, né, atenuante a questão do conflito cósmico, né, da guerra do bem contra o mal. O contexto que eu quero convidar você a ler vai demonstrar muito bem isso. Veja comigo aqui, Apocalipse 13. Nós vamos ler o verso 1 a 8. Olha só o que diz, Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça há um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como um de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqui tem muitos detalhes que nós precisamos comentar, né, para a gente poder entender o que é que o estudo de hoje quer tratar, né? Afinal de contas, o tema é o dragão do Apocalipse. E a gente percebe, né, que esse dragão, ele exerce sim o seu poder, ele move ações e ele, de certo modo, ele não está alheio aos eventos que antecedem a volta de Jesus. Ele está trabalhando e está também se movimentando, fazendo ali as suas jogadas, né? Fazendo ali os seus planos e as suas ações. Olha só os pontos que eu destaquei. O dragão, que a gente sabe que é Satanás, não apenas trava uma guerra contra o Senhor, está descrito em Apocalipse 12, do 7 ao 9, e seus servos, se referindo aos filhos de Deus, ou seja, eu e você, está descrito no verso 1 ao 6 de Apocalipse 12, mas também é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrestres, que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. Interessante que a besta, apresentada aqui como sendo o alvo de receber ali os poderes, as autoridades que o dragão dá, ela tem algumas características que a gente consegue identificar de forma mais precisa quando também medita no livro de Daniel.
O contexto que a gente leu falou que essa besta ela tinha aparência de leopardo, tinha aparência ali de urso, tinha aparência de leão. E esses três animais, eles são mencionados no livro de Daniel, né? O leopardo fazendo referência à Grécia, o urso aos medos e persas e o leão à Babilônia, né? Ou seja, essa besta ela surge e ainda apresenta uma outra característica, né, de uma das cabeças que teve uma ferida ali, uma ferida de aparência mortal, mas que foi curada e todo mundo se maravilhou, né? Tudo isso também está apresentado lá no livro de Daniel. E lá no livro de Daniel traz detalhes, né? Traz a decifração, o que significa, e a gente consegue identificar, né, do que o texto de Apocalipse está se tratando e se referindo. Olha esse outro ponto. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta do mar recebeu uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Né? Interessante, né, que o dragão, exercendo o seu poder, ela otorga uma entidade e um poder terrestre, porque as bestas nada mais são do que poderes terrestres, né, para exercer ali a sua autoridade. É como se fosse um regente, como se fosse alguém que recebeu ali eu esqueci o nome da palavra que dá, quando você dá autoridade a outra pessoa. Você deve lembrar, coloca aqui no comentário, tá bom? Mas aí é exatamente isso. O dragão, ele está, de certo modo, compartilhando a sua autoridade, né, os seus poderes com as bestas, né? E aí essas bestas estão exercendo esse poder. Vê aqui que ele fala com a boca que profere arrogância, né? Ele fala blasfêmias, ou seja, uma série de coisas. Ela só poderia fazer isso se alguém lhe autorizasse, se alguém lhe otorgasse esse poder para fazer isso. Já que Satanás é o autor de todo mal, é o autor de toda mentira, é o autor de todo o ataque contra o céu, então essa besta se utiliza desse poder, dessa autoridade para fazer a mesma coisa. Né? Assim, o dragão, Satanás, né, concede poder e autoridade à primeira besta, que simboliza um poder político religioso terrestre. O livro de Apocalipse apresenta duas bestas. Há uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar, ela é um poder político religioso. Né? Ela consegue exercer, vamos dizer assim, influência entre as nações. Isso coincide com o lado político. E ela consegue exercer poder na massa entre as pessoas por meio do poder religioso. Né? Interessante isso porque é de fato os dois braços, principalmente nos dias atuais, que exercem influência sobre as pessoas. É tanto que as pessoas têm até um certo receio quando o assunto é sobre política, quando o assunto é sobre religião. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, a gente não discute política, a gente não discute religião. De certo modo, as pessoas estão deixando de discutir, estão acatando, estão baixando a cabeça, estão aceitando muitas coisas que deveriam ser refletidas, deveriam ser pensadas e, quem sabe, analisadas para ter uma mudança de opinião necessária e real. Um outro ponto que eu destaquei aqui com base no nosso estudo diz o seguinte, ó. No entanto, também existem limites claros para Satanás e seus agentes, incluindo limites de tempo. Embora Satanás ele tenha poder, ele tenha autoridade e ele esteja compartilhando esse poder e autoridade com entidades, poderes terrestres que estão alinhadas com os seus planos e as suas ideias, isso é durante um período. É tanto que no texto fala que o poder que foi dado a essa besta de perseguir os santos, né, de, quem sabe, caçar, de matar, de tornar os filhos de Deus vítimas dessa maldade, esse período, lá no contexto, falou 42 meses, né? Ou seja, é um período de tempo. Em outra oportunidade, a gente pode estudar de forma mais específica sobre isso. Se eu não me engano, existem estudos e lições anteriores que a gente falou sobre isso. Porque também está alinhado de forma muito clara com o que a gente viu no livro de Daniel, que também fala do mesmo período de tempo. Né? Onde lá em Daniel fala 42 meses, fala tempos e metade de um tempo. E tudo isso existe um significado, existe um entendimento que a própria Bíblia ensina.
Ou seja, não é algo que eu inventei, não é algo que um pastor falou, que foi dito de tal lugar, não. A própria Bíblia identifica, a própria Bíblia ensina e apresenta o significado da profecia. O que é preciso? Eu e você estarmos atentos. E como a gente viu aqui no ponto, Satanás ele vai exercer sim esse poder, essa autoridade, mas por tempo limitado. Olha só o que diz em Apocalipse 12:12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E por isso ele está empenhado, ele está com todos os seus esforços tentando dissuadir, tentando exercer influência, tentando, de certo modo, desvirtuar o máximo de pessoas possível do caminho que conduz à salvação. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: no fim, o Senhor triunfará. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Certa vez, eu ouvi uma história que, de certo modo, chamou a minha atenção e eu gostaria de me utilizar nesse momento para encerrar o nosso momento de estudo. Certa vez, um garotinho, ele estava lendo uma espécie de gibi, uma história em quadrinhos, né, e nessa história havia ali um super-herói, né, super-herói e um vilão. E aí ele ficou um pouco triste, chateado, porque durante o percurso em que ele folheava as páginas, ele via que o herói estava sofrendo na mão do vilão, estava apanhando, estava sendo humilhado, aquela coisa toda. Até que ele decidiu fazer o seguinte: ele deixou marcada a página onde ele estava na leitura, né? E foi para a última página. E lá na última página ele viu que o herói vencia sobre o vilão. E ele conseguia o êxito que, embora durante todo o percurso ele vinha sofrendo, mas que no final ele sairia vitorioso. E aí ele retornou para o local onde ele estava lendo. E aí toda vez que o vilão, de certo modo, triunfava sobre o herói, ele comentava dizendo o seguinte: mas eu sei o que é que vai acontecer no final. Você pode estar ganhando agora, você pode ter uma aparência de vitória agora, mas eu sei quem é que vai vencer no final. E é exatamente com essa analogia dessa história que eu quero contextualizar com o verso que foi apresentado aqui do Apocalipse 21:4. A vitória de Cristo Jesus, ela não é uma sombra, ela não é uma incerteza. Ela é uma certeza, ela é real. E ela foi confirmada na cruz do Calvário. Que eu e você possamos nos apegar a essa vitória. Mesmo em meio a alguns sofrimentos, mesmo em meio a algumas perseguições, mesmo em meio a alguns dessabores da vida. Que a gente mantenha os olhos fixos no que está certo para o fim da história desse mundo. Jesus venceu. E a vitória dele é compartilhada com todos aqueles que se apegarem a ele. Nunca se esqueça, nós estamos em uma guerra em que o desfecho dessa guerra já está decidido. E a decisão é: Jesus é o vencedor. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.